Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares, mais uma vez aqui na área Apostas para a prova do Enem de 2023. É um tema que apareceu uma vez, mas muita gente tem dificuldade e não tem a menor ideia do que é cromatografia. Hoje eu vou te explicar o que é esse método e vou te mostrar como isso já apareceu na prova do Enem e vou te mostrar como isso poderá aparecer na prova do Enem. E claro, meu querido aluno, você que ficar comigo nesse vídeo até o final tem grandes chances de se dar muito bem, beleza? Não esqueça também que aqui no canal tem playlists completas de resolução e análise detalhada das questões dos Enems anteriores, é só você maratonar. Vamos lá. É um nome bonito, convenhamos. Não sei se vocês acham mesmo, cromatografia. Parece um negócio difícil de nome bonito, não é? O que é a cromatografia afinal, galerinha? A cromatografia pode ser considerada um método de separação. Na realidade, a cromatografia, como eu coloquei aqui para vocês, ela tem por finalidade duas utilizações. Você pode usar a cromatografia para identificar substâncias. Então, eu tenho uma determinada amostra ali que eu acredito que tenha duas substâncias. Posso usar a cromatografia como critério de identificação ou posso utilizar a cromatografia como método de separação. Vale destacar que a cromatografia ela usa as propriedades de solubilidade, tamanho e massa. Como assim, professor? Vamos lá. A principal cromatografia que você precisa saber é a cromatografia em papel. Ela é a mais comum de todas e é a que, se aparecer, vai ser ela. Apesar do que eu vou te dar uma dica aqui de cromatografia em coluna também. O que é isso, galera? Primeira pergunta que eu vou fazer para vocês. Vocês já viram aquele experimento ou, de repente, vocês mesmos já fizeram a experiência de pegar um pedaço de papel, colocar num copo que tem um fundinho de água e ver a água subindo pelo papel, sem necessariamente aquele papel estar totalmente imerso na água? Vocês já viram essa cena? Pois é isso aqui, por exemplo. Ó. Você tem aqui um copo, aí no fundo desse copo tem um líquido, você mergulha o papel, ó, o líquido aqui vem subindo. Esse método, esse princípio físico, galera, é chamado capilaridade, tá? O nome disso é capilaridade. Então, o líquido, no caso, por exemplo, a água, ela sobe pelo papel através de um processo de capilaridade. Como é que funciona isso? A gente sabe que o papel é constituído por um polímero celulose e a celulose ela tem bastante afinidade pela água, através das ligações de hidrogênio. Então, quando você pega um papel e encosta na água, esse líquido ele vai começar a subir através de interações intermoleculares. As moléculas de água vão encontrando aqui moléculas de celulose que têm forte interação com a água e essas moléculas de celulose elas vão puxando a água e a água vai subindo aqui com o passar do tempo. O nome desse processo é capilaridade. Agora, inclusive esse nome já caiu na prova do Enem, tá? Capilaridade. Agora, se por exemplo você colocar aqui uma gotinha de uma mistura de substâncias, você tem duas substâncias misturadas e aí você quer identificá-las e ou separá-las. Você coloca uma gotinha desse líquido aqui e mergulha o papel. O que vai acontecer, galera? O líquido aqui, quando ele começar a subir, ele vai arrastar com ele as substâncias que têm solubilidade semelhante, as substâncias que têm polaridade semelhante, e caso essas substâncias não sejam arrastadas, é porque elas têm mais afinidade pelo papel. Para você entender melhor, a cromatografia ela tem duas fases que nós chamamos. A fase fixa, que é o papel cromatográfico propriamente dito, e a fase móvel, também chamado eluente, que é o líquido que, através da capilaridade, ele vai subindo pela fase fixa. Então, pensa comigo o seguinte, ó. Quando o líquido está subindo, se ele vem arrastando uma substância com ele, o líquido vem trazendo a substância, essa substância tem mais afinidade pela fase fixa ou pela fase móvel? Pensa aí. Pela fase móvel.
Porque se o líquido está arrastando a substância, está levando a substância com ele à medida que ele migra por capilaridade, essa substância tem mais afinidade pela fase móvel. Agora, reparem, por exemplo, aqui nesse experimento, né, que são várias coresinhas de canetinhas que ele está fazendo a separação. Existem substâncias, existem cores que elas ficam aqui no meio do caminho, mesmo a fase líquida já estando aqui em cima. Ó. Então, se uma substância ela não migra muito, ela não vai embora junto com o líquido, ela fica aderida ao papel, ela tem mais afinidade pela fase fixa. E é baseado nessa diferença de afinidade pela fase fixa e pela fase móvel que você obtém um processo de separação. Logicamente, galera, que o solvente utilizado aqui, via de regra nos métodos cromatográficos, não é água. Estou falando para vocês de água. Mas você pode utilizar solventes apolares, como por exemplo hexano, diclorometano. Tem vários outros solventes que se usam em processos cromatográficos. Ou até mesmo uma mistura desses solventes para que você possa variar a polaridade da fase móvel. Então, baseado nessa polaridade, você vai definir, essa substância ela subiu muito. Então, quer dizer que ela tem muita afinidade pela fase móvel. Eu fiz a cromatografia, mas a substância não subiu, ela não foi levada pela fase móvel. Então, ela tem mais afinidade pela fase fixa. Então, a cromatografia, gente, é um método que se baseia na questão da semelhança de polaridade, tá? Então, se a substância tem mais semelhança de polaridade com o solvente, ela vai subir. Se a substância tem mais afinidade de polaridade ou mais semelhança de polaridade com o papel, ela vai ficar aderida no papel. Existe também, galera, a cromatografia em coluna, que é exatamente o mesmo princípio, só que as substâncias que serão separadas, elas são colocadas aqui em cima. Diferentemente do papel, que por capilaridade o líquido vem migrando, aqui você tem uma coluna cromatográfica. Dentro dessa coluna, a fase fixa geralmente utiliza-se um tipo de sílica, tá? E aqui em cima você tem a mistura que você quer separar e você coloca a fase móvel aqui em cima. Ó. Aí esse líquido, por gravidade, agora não mais por capilaridade, ele tende a descer e à medida que o líquido vem descendo, ele vem arrastando com ele as diferentes substâncias que existem aqui dentro. Se essa substância tiver mais afinidade pelo líquido, ela vai descer bastante. Se essa substância tiver mais afinidade pela sílica, que é a fase fixa, ela vai ficar mais aderida. Então, o processo é basicamente esse. Como que isso já apareceu no Enem, professor? Cromatografia. Dá uma olhada comigo agora em 2017. Ó. A cromatografia em papel. Então, o Enem cobrou a cromatografia em papel, que é o mais esperado, é a mais básica de todas. É um método de separação que se baseia na migração diferencial. Ó, migração diferencial, vocês já entenderam isso aqui, dos componentes de uma mistura entre duas fases immiscíveis. Os componentes da amostra são separados entre a fase estacionária, quer dizer, a fase fixa, e a fase móvel em movimento no papel. A fase estacionária consiste de celulose praticamente pura, que pode absorver até 22% de água. E a água absorvida, que funciona como fase estacionária líquida e que interage com a fase móvel, também líquida, aí ele colocou aqui partição líquido-líquido. Os componentes capazes de formar interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária migram mais lentamente. Olha isso aqui que ele falou. Os componentes capazes de formar interações... Vamos destacar essa parte aqui, que eu achei bem importante. Ó. Os componentes capazes de formar interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária migram mais lentamente. Uma mistura com hexano, 5% de acetona, foi utilizada como fase móvel na separação dos componentes de um extrato vegetal obtido a partir de pimentões. Considere que esse extrato contém essas substâncias representadas, ele deu aqui a estrutura de 5 substâncias. Pergunta: a substância presente na mistura que migra mais lentamente, qual delas migra mais lentamente? Volta.
Quem migra mais lentamente? Os componentes capazes de formar interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária. Então, lembram do desenho da cromatografia em papel? Ó? Os componentes que têm mais tendência em ficar grudado aqui na fase fixa, eles vão migrar menos. Professor, do que é feito a fase fixa? O Enem te falou aqui, ó. A fase fixa ou estacionária é a mesma coisa, tá, gente? É que eu estou acostumado a chamar de fase fixa. Consiste de celulose praticamente pura. Então, lembra que a estrutura da celulose, a celulose é um polímero que tem várias hidroxilas, grupos que têm tendência a absorver água. Ó, pode absorver até 22% de água. E a água absorvida funciona como fase estacionária líquida, ou seja, como se a água também ajudasse nessa interação da fase fixa, tá? E que interage com a fase móvel. Bom, a gente vai deduzir o seguinte, ó. Ele falou que a fase estacionária, que é a fase fixa, ela consiste de celulose e também a água que vai ser absorvida também faz parte da fase fixa. Eu entendo que a celulose ela é uma substância que tem grupos polares, ela tem hidroxilas, ela tem grupos OH. Isso é uma característica da celulose. E a água também é uma substância polar. Logo, se a celulose é uma substância polar, a substância que tiver maior polaridade vai interagir mais com a celulose, porque a fase móvel ela é uma mistura de hexano e acetona. Hexano é uma substância apolar, porque ele é um hidrocarboneto. A acetona é uma substância da química orgânica de baixa polaridade. Quer dizer, quem está subindo, quem é a fase móvel, o líquido que está subindo, gente, a polaridade dele é quase zero. Então, se o líquido é predominantemente apolar, ele vai arrastar substâncias apolares. As substâncias apolares irão subir. As substâncias apolares irão subir. A fase fixa ela é constituída de celulose e umidade, ambas substâncias polares. Se dessas 5 moléculas aqui, a mais polar de todas vai ficar mais aderida na celulose, vai subir menos. A mais polar vai subir menos porque vai ficar aderida ao papel e o papel é feito de celulose. Qual é a que migra mais lentamente? A que vai migrar mais lentamente é a que está mais aderida à celulose. Se vocês olharem a cadeia do licopeno, do alfa-caroteno e do gama-caroteno, gente, isso aqui tudo são cadeias apolares, 100%. Ó. Hidrocarboneto, 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 100% apolar. A alfa-criptoxantina, ela é um composto apolar também, gente, porque apesar de ter uma hidroxila aqui, ó, essa hidroxila está perdida no meio de uma gigante cadeia carbônica. Quando você olha a estrutura da capsorrubina, o que você vê? Ó? Grupo polar, o OH é um grupo polar. Grupo C dupla O é de baixa polaridade, mas de qualquer maneira é um grupo polar. Aqui também você tem um grupo de baixa polaridade, mas tem um grupo polar. E aqui você tem um OH que é um grupo polar. Eu acredito que eu convenci vocês de que a capsorrubina é a molécula que tem mais grupos polares. Então, ela vai interagir melhor com a celulose. Como a celulose é a fase fixa, ela vai migrar mais lentamente. Por isso que a alternativa é a letra D. Percebam, então, gente, que o Enem aqui, ele exigiu de vocês o conhecimento referente à avaliação de polaridade. Bater o olho num composto orgânico e reconhecer se ele é um composto polar ou apolar, utilizando a lógica básica da cromatografia. Então, se você soubesse só o que eu ensinei aqui nesse vídeo, já seria suficiente para você responder essa questão com tranquilidade, beleza?
Sabia desse detalhe, gente? Você já havia estudado cromatografia ou o que eu falei foi novo para vocês? Deixa aqui para mim nos comentários que eu quero saber se o conteúdo para você foi inédito ou se você já tinha noção. Vou ficando por aqui contando com seu like, porque é extremamente importante para o crescimento do canal. Já estamos pertinho dos 100 mil inscritos e se você chegou agora, me ajuda a bater essa meta, porque é extremamente importante para um canal de educação chegar nesse número. Um abraço a todos, gente, e até a próxima. Valeu!